Se você já é um dos nossos, um dos amantes do mundo do terror, você provavelmente já sabe que filme que é esse, né? Agora, se você não reconheceu pela capa do vídeo, aí, meu amigo, aí a chance de você nunca ter tido conhecimento dessa obra-prima é muito grande. Porque a imagem fala por si só, e se você por acaso ainda não conhece, será um prazer fazer as honras aqui. O Enigma de Outro Mundo é meio que indiscutivelmente um dos melhores filmes de terror e ficção científica de todos os tempos. Ponto. Ai, Rafa, mas eu assisti e acho meio ruim. Bom, você está errado. Ah, Rafa, mas você mesmo que fala que experiências com filmes são sempre algo muito individual. Mas não aqui. Hoje não. Existem filmes como esse aqui que são algo a mais, sabe? Filmes que resistiram ao fator tempo e que não se tornaram obsoletos e mais ainda, que foram responsáveis por virar chaves no mundo de produção de cinema. Então assim, você falar que não teve a melhor experiência do mundo por qualquer motivo externo, eu entendo. Eu fico triste por você, mas eu entendo. Agora falar que não é bom... aí você não tá muito autorizado hoje não. Porque aqui nós estamos diante de algo que é mais que só um filme. Estamos diante de um projeto histórico, que não só foi responsável por revolucionar e ditar o rumo de efeitos práticos no cinema, criando visuais que são capas de vídeo no YouTube até hoje, não só ainda é um dos filmes de terror com a melhor direção e montagem de todos os tempos, algo que eu ainda vou explorar quando a gente mergulhar nas cenas mais pra frente, e não só temos uma narrativa que é praticamente um jogo com o espectador, convidando você a duvidar de tudo e todos e continuar duvidando mesmo depois que o filme termina. Mas além de tudo isso, é claro, também estamos diante de um filme que tem algumas das cenas mais assustadoras do cinema. E afinal, é exatamente isso que nós estamos buscando aqui nesse quadro, não é mesmo? Então por conta disso eu vim e não vim sozinho hoje aqui não, meus amigos. Atendendo aos pedidos de muitos de vocês aí nos comentários, eu mergulhei no abismo de sangue e violência, nas masmorras dos filmes trashes, na escuridão dos found footage desconhecidos, e quando eu achei que estava sucumbindo às trevas, ele me salvou. Sim, ele, Osvaldo do Trecheira Violenta. E como estamos diante de literalmente uma obra-prima do cinema de terror, eu e Osvaldo conversamos um pouco sobre qual cena que a gente deveria trazer aqui pra esse quadro, e chegamos na conclusão de que uma cena não seria o suficiente, então nós vamos de duas hoje. Sendo assim, segurem-se nas suas cadeiras e preparem-se para mergulhar no terror espacial e cósmico da brilhante obra eterna de John Carpenter. Porque conceber um clássico do terror é muito difícil, conceber dois clássicos do terror, aí é só John Carpenter mesmo. Então pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do Cenas Mais Assustadoras do Cinema, e eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Olá pessoal, eu sou Osvaldo Marque, lá do canal Trecheira Violenta. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Rafa Camargo aqui por me convidar para fazer parte desse quadro. Eu achei muito legal a ideia aqui de comentar sobre as cenas mais assustadoras, dar um destaque para essas cenas que merecem aqui, né? Ele me perguntou qual cena eu considerava uma das mais assustadoras e eu fiquei algum tempo pensando em qual cena eu ia escolher para falar aqui, até chegar numa resposta que era meio óbvia pra mim, mas é o Enigma do Outro Mundo do John Carpenter, né? É um filme clássico de terror e de ficção científica e que também é um dos meus preferidos de todos os tempos. Pra quem não conhece, a trama do Enigma de Outro Mundo, resumida aqui de um jeito bem rápido, é sobre 12 homens que estão trabalhando em uma estação de pesquisa no Ártico, é bem isolada no meio do continente, e aparece um cachorro misterioso vindo de outra base lá, que acaba infectando o lugar com um organismo alienígena. Só que a sacada é que esse organismo, esse alien, é um shapeshifter. Ele consegue mudar o corpo dele pra se parecer com qualquer outra forma de vida. E depois que os personagens descobrem isso, aí bate uma paranoia ali que ninguém mais sabe quem que é humano e quem é um alien transfigurado, disfarçado entre eles. O filme é lembrado pelos efeitos práticos muito bons dele, são uma obra-prima do terror. Mas eu gosto muito dele porque ele vai além de efeitos e além de cenas de susto. Ele é um filme com muito suspense, que tá levantando sempre essa dúvida de em quem você pode confiar, e cria uma atmosfera muito boa de isolamento e paranoia. Ele é tão bom que quando eu sugeri ele, eu e o Rafa na real escolhemos cenas diferentes, porque é um filme realmente muito icônico e que tem cenas muito boas. A cena que eu escolhi é uma das mais famosas, que é a cena do teste de sangue. Ela acontece mais pro final do filme, metade do elenco já foi de arrasta pra cima, e os que sobraram estão suspeitando que o protagonista, que é o MacReady, interpretado aqui pelo Kurt Russell, é a criatura. O MacReady quer provar a inocência dele, e ele pensa num teste pra provar quem é humano e quem não é. A essa altura eles já viram a criatura algumas vezes e têm alguma ideia de como ela funciona. Então o teste é baseado na ideia de que a criatura não tem sangue igual aos humanos.
porque cada parte da criatura que se separa dela acaba sendo um organismo autossuficiente ali. Então se você pegar uma agulha quente e encostar num frasco com sangue humano, nada acontece. Mas se você fizer o mesmo com um frasco com sangue da criatura, o sangue vai tentar se proteger ou fugir de alguma maneira. É peculiar, mas é o que ele tenta fazer ali. E como ele que tá segurando o lança-chamas ameaçando todo mundo ali na ocasião, ele amarra todos os outros personagens num sofazinho, todo mundo é suspeito, ele não confia em ninguém e vai fazer o teste. Estão 5 os personagens que sobraram aí nessa parte do filme. O McCreary começa exemplificando o teste com a amostra de sangue do Windows. O sangue não reage, isso significa que o Windows é humano, e passa a ajudar o McCreary a colaborar com os testes. O McCreary faz mais 2 testes ali com personagens que morreram antes dessa cena, para provar que eles são humanos também. E claro, ele também testa a si mesmo, o próprio sangue, mostrando que ele também é humano. Tudo isso já é bem tenso por si só, porque a gente não sabe o que esperar dessa cena. Nem a gente e nem os personagens sabem se esse plano do McCreary vai funcionar, e nem o que acontece se ele funcionar. Mas além disso, a cena também é tensa por causa de todo o confronto que está acontecendo entre os próprios personagens. O Childs, interpretado pelo Keith David, é estabelecido antes como um personagem cabeça quente. Ele já vinha antagonizando o McCreary algumas cenas antes dessa, então os dois têm bastante discussão nessa cena. Ao mesmo tempo, o McCreary suspeita muito do comandante Gary. Ele é um personagem que tem sido colocado como suspeito o filme todo, já que o Alien sabota umas partes da base que só o comandante tinha acesso. Então quem guia a cena são esses 3 personagens discutindo entre si. O McCreary eventualmente fala que acha que o Gary é o Alien e que vão testar ele por último por causa disso. Ele então encosta a agulha quente num potinho com o sangue do Palmer e, pra surpresa de todo mundo, o sangue vira uma criatura e pula da mão dele. We'll do you last. Esse é um susto que me pegou muito a primeira vez que eu assisti, justamente por conta de todo o preparo, porque o Palmer é um personagem que tá presente na cena, mas ele não tem muito foco. O Carpenter não joga muito a câmera nele, não tem muita fala. A cena toda guia a nossa suspeita pro Childs ou pro Gary, que são os que estão confrontando mais o protagonista. Quando ele testa o sangue do Palmer, nem o Kurt Russell parece muito preocupado com o que vai acontecer. Ele tá focado em outra discussão ali, então ele tá com a guarda baixa, a gente tá com a guarda baixa e pula essa criatura ali da mão dele. Que é um efeito bem legal também, eles substituem a mão com o potinho do Kurt Russell ali embaixo por um efeito, e a gente nem repara, porque nos outros planos ele tava usando a mão dele de verdade. Então a gente não suspeita que isso tenha sido substituído entre os planos ali pra fazer um efeito. E a cena não acaba aí. Quando o Palmer é descoberto, ele não perde tempo, ele se transforma numa criatura ali, na hora, amarrado do lado dos outros ainda. O lança-chamas do McCreary dá pau, ele não consegue atacar a criatura a tempo, que abre margem pra ela atacar o Windows. Então a gente perde outro personagem que morre ali, e que a gente já tinha confirmado mais cedo na cena que era humano. Esses efeitos do Palmer todo estourando, saindo sangue pra todo lado, são bem grotescos e acrescentam no terror da cena, e é todo tipo de efeito usado. Ele voa no teto, tem o sangue andando sozinho pelo chão, a cabeça dele abre, sai um tipo de tentáculo. Quando ele ataca o Windows, aí eu reconheço que não são os melhores efeitos do mundo aqui, mas a cena toda é tão caótica e é um impacto tão grande na revelação que a gente nem percebe isso, a gente só releva. A cena eventualmente acaba com o McCreary conseguindo tacar fogo na criatura, e ela sai por aí pegando fogo, quebrando a parede e morrendo na neve do lado de fora. O que, é claro, também foi feito com efeito prático, é um dublê ali pegando fogo de verdade, o que eu sempre acho legal quando a galera faz também, né? É um efeito muito ousado. Puta vida! E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! É claro que o susto, o impacto da revelação repentina ali, é a parte mais marcante da cena, mas eu gosto que ela não é só uma cena de susto que acaba no susto. Geralmente uma cena constrói a tensão e o susto libera ela. Nessa daqui a cena constrói a tensão e o susto só abre margem para acontecer mais terror bizarro. Ele é o começo de uma sequência de efeitos, de transformação, de body horror, e tudo isso rola enquanto a galera tá amarrada em defesa num sofazinho ali no quarto. Isso é maravilhoso. E só pra encerrar, tem um toque de genialidade aqui do diretor de fotografia Dean Cundey, que a luz da cena na real indica quem é a criatura muito antes do teste ser feito. Porque no começo John Carpenter faz um plano devagar dele, que passa pela cara de todos os suspeitos ali, e todo mundo tem o rosto iluminado por igual, menos
apenas o Palmer, que tem o rosto cheio de sombras, com iluminação parcial ali. E essa iluminação sombria na cara dele indica que ele é a criatura escondida no meio de todo mundo ali, que é o humano. É um detalhezinho muito legal e que você provavelmente só vai pegar assistindo a cena pela segunda, terceira vez, quando você já sabe que ele é o Alien, porque na primeira vez é realmente muito difícil de pegar isso. Então é isso, essa foi a minha escolha para cenas mais assustadoras. Foi uma cena que a primeira vez que eu vi, ela me pegou em cheio, assim, eu realmente não tava esperando que o Palmer fosse ser a criatura aqui. É uma coisa que ele faz muito ao longo do filme, inclusive na cena que o Rafa Camargo vai comentar também. Muito obrigado, meu querido Osvaldo, por ter, primeiro, topado participar dessa loucura, né? E segundo, por ter escolhido essa maravilha de filme pra gente analisar. Então, antes de entrar nessa segunda cena, eu vou pedir a sua gentileza de deixar o like aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal se você estiver curtindo o conteúdo, porque isso é muito importante, ajuda a levar esse quadro maravilhoso pra outras pessoas, e eu sei que você pode fazer isso. Você não vai querer deixar meu coração triste, não é mesmo? Então, agora sim, dito isso, bora pra segunda cena dentro do Enigma de Outro Mundo. Uma cena que, curiosamente, usa de um recurso parecido com esse que o Osvaldo falou, mas com elementos diferentes o suficiente pra gente bater um outro papo aqui. A cena começa com a equipe desconfiada do Kurt Russell e com ele indo pra uma sala, pegando dinamites e ameaçando explodir tudo se alguém tentar alguma coisa com ele. Já nesse momento eu preciso destacar uma coisinha que ajuda demais na nossa imersão nessa experiência, que é a mistura entre a maquiagem e a ambientação no set de filmagens, que era deixada em uma temperatura realmente baixa para que esse nível de realismo visual, de frio e tristeza por parte do ator pudesse ser atingido. É assim que se faz um filme que se preza, meus amigos. Isso sim dá pra gente falar que é cinema, não essas porcaria de filme de flash aí. Mas é claro, eu sei, vamos ser justos aqui, né? Não é todo filme que tem budget pra ficar regulando a temperatura de uma sala pra ela ficar negativa e atingir esse nível de realismo. Mas convenhamos, né, meus queridos? Jurassic World Dominion, por exemplo, tem grana pra fazer isso, então não dá muito pra justificar aquela cena do Owen e da pilota entrando no elevador na neve. Porque eu vou te pedir a gentileza de ser sincero aqui. Qual desses personagens aqui que estão em temperaturas abaixo de zero, vamos deixar claro, parecem de fato estar em temperaturas abaixo de zero? E a grana de orçamento de Jurassic World Dominion, por exemplo, é ridiculamente maior. Mesmo contando inflação, mesmo contando que era outro momento do cinema. Não dá pra comparar uma coisa com a outra, então... desleixo, né, meus amigos? Entendi o que eu tô dizendo? Aqui não teve desleixo. Tem uma coisa que não tem nesse filme, é desleixo. Porque não só a temperatura era mantida dessa forma, mas a equipe disse no making off que os efeitos práticos, os bonecões lá, eram mantidos em segredo para os atores e tinham cheiro, cara. Consegue imaginar isso, cara? Os bonecão tinham cheiro. E aí eu entendo, você pode até estar pensando aí: Ué, mas quando eu assisto um filme não tem cheiro? De que adianta ter cheiro num bonecão? Bom, e aí eu te respondo, porque é só com esse nível de dedicação e imersão que você consegue reações desse nível por parte dos atores quando vem algo grotesco como esse bonecão, que além de ser bizarro de olhar visualmente, imagina essa porra fedida, cara. Pô, devia ser horrível, cara. Ai, década de 80. Um momento da história em que os atores justificavam seus salários milionários, né? Mas muito bem, voltando pra cena, um dos caras tenta agarrar o Kurt Russell por trás pra desarmá-lo com a dinamite lá, mas o Kurt Russell empurra ele pra trás e ele acaba se machucando feio. Os amigos vão até ele e dizem que ele parou de respirar, então o Kurt Russell, ainda com a dinamite nas mãos, fala pra levarem ele pra área médica. Eles chegam na área médica e aqui, a partir de agora, é onde a nossa cena de fato começa, e eu quero que vocês tentem lembrar de tudo que o Osvaldo falou pra você ir reconhecendo padrões, pra vocês começarem a ir associando aí na casa de vocês que John Carpenter não erra não, viu? Esse cara não dá ponto sem nó. Ele sabe o que ele tá fazendo. Porque a cena, nesse cenário, já abre com o primeiro enquadramento mostrando a distribuição dos personagens em cena em dois takes diferentes. O primeiro deles tem o Kurt Russell segurando o lança-chamas, a dinamite e aquecendo a sua própria mão, e no outro tem a galera tentando reanimar o malucão que bateu na parede lá. Então você tem dois grupos de pessoas diferentes, dois grupos de personagens diferentes dentro de uma mesma cena, e a direção vai brincando com a sua atenção. A sua mente começa a se perguntar pra onde você deveria focar seus esforços, aonde vai acontecer o negócio, aonde vai acontecer o que quer que tenha que acontecer, se é que vai acontecer algo, é claro, e você não sabe exatamente aonde que isso vai ser. Então, rapidamente o diretor vem e te responde, mostrando que a ação do lado da mesa é repetida, é simplesmente o cara tentando reanimar o companheiro caído lá e que a atenção tá lá do outro lado, com o Kurt Russell se protegendo de 5 caras que não param de olhar pra ele com umas tesouras e bisturis em cima da mesa, pronto pra desarmá-lo. Então, o terreno de treta começa a ser montado, e percebe o que eu disse? Mesmo sem falar nada, apenas com a brilhante direção, a edição e a montagem conseguem guiar o seu olhar para onde é para você prestar atenção, onde vai acontecer alguma coisa, enquanto o outro lado da cena fica funcionando como um cenário. Tem coisa acontecendo lá, é um cenário vivo,
mas o seu foco não deveria estar lá. Foque sua atenção nas tesouras. Então, novamente, o terreno da treta começa a ser montado, e um desses caras provavelmente é o Alien. E aí, a gente vai intercalando até que algo provavelmente vai acontecer. Mais uma reanimação do lado de lá, e mais encaradas e preocupações pontiagudas do lado de cá. Mais uma reanimação do lado de lá, e mais encaradas aqui. Mais uma reanimação, mais uma encarada aqui. Mais uma reanimação, mais uma encarada ali. Mais uma reanimação... Ah, meu Deus do céu, que susto nojento! Pois é, cara, eu não vou ficar repetindo essa cena pra não abusar da bondade dos direitos autorais aqui do YouTube, mas, sério, quem imaginaria, vendo esse filme pela primeira vez, que essa abertura de tórax grotesca viria nesse momento, cara? E digo mais, você percebeu o padrão pra aquilo que o Osvaldo acabou de falar? Na cena que ele nos trouxe, a direção te dá pistas, mas guia o seu olhar pra outro lado e usa do susto não pra encerrar a cena, mas pra iniciar o terror corporal verdadeiro. Então é exatamente isso que acontece aqui também, o que nos prova que o menino John não é pouca bosta não. Esse cara sabe o que ele tá fazendo, esse cara manja de terror. Não foi aleatório e a cena deu certo, não. Foi pensado, foi muito, mas muito bem pensado. Então, com a abertura do tórax, a criatura toma forma mais uma vez, criando aquela imagem tão famosa pela internet que você provavelmente deve ter visto. E com essa reação magnífica do Kurt Russell, né? Que eu reforço aquilo que eu falei agora há pouco. Um ator olhando pra um fundo verde jamais conseguiria entregar esse nível de atuação, de realismo por olhar, cara. Nunca. Isso é um dos pontos onde mora a magia do efeito prático, meus amigos. Porque a gente sente o terror no olhar do Kurt Russell aqui, que mais uma vez lança sua lança-chamas no bichão. Lança sua lança-chamas? Será que faz sentido falar isso? Lança sua lança-chamas. Acende a sua lança-chamas. Pronto. Ele acende a sua lança-chamas e chablau no monstrengo mais uma vez. Mas é claro, é um chablau temporário, né? Porque a fera não é aniquilada nesse momento do filme. As coisas ainda se complicam mais nas próximas cenas, mas eu acredito que essas duas aqui que a gente escolheu são de fato os maiores highlights de terror dessa obra essencial para qualquer fã do gênero. Um filme de 1982 que deixa muito filme modernete aí no chinelo, deixa a maioria dos filmes modernetes no chinelo, e o motivo para isso são inúmeros, como alguns dos que a gente acabou de falar, mas acho que resumindo de forma principal, porque esse filme é feito por alguém que não só ama, mas entende muito de terror, por uma equipe que se importa em entregar um produto de muita qualidade. Então, caso não tenha ficado claro ainda, pega dessa oportunidade aqui e segue a minha recomendação e do Osvaldo, assista caso ainda não tenha visto, e depois você volta aqui pra contar pra gente se teve alguma cena mais assustadora ainda nesse filme aqui pra você, ou se você já tiver assistido, se você se lembra desse filme, não deixa de comentar aqui embaixo qual cena mais te pegou. Será que a gente acertou? Pegou as duas piores assim, as mais assustadoras? Ou tem alguma na tua cabeça que ainda é melhor? Ao Osvaldo eu quero só agradecer por ter topado participar dessa loucura e parabenizar também pelo excelente trabalho do Trecheira. Quero relembrar que eu tive a oportunidade de conhecer o Osvaldo e a Karina nas gravações do filme Amado Pai, e inclusive ela vai ser uma das próximas figurinhas aqui que eu quero nesse quadro, viu? Já vou deixar avisado aqui agora que eu quero ela participando aqui. E a você, meu querido espectador, te agradeço mais uma vez por ter participado dessa estreia aqui comigo. Se você está ao vivo, manda um comentário no chat aí falando que você está ao vivo, e não deixa dessa oportunidade pra comentar quem mais você quer ver nesse quadro, porque eu ainda tenho meus filminhos pra trazer pra você, mas eu quero convidado aqui também. Então não deixa de falar quem vocês querem ver nesse quadro aqui, porque já tem gente muito boa a caminho. E também considere essa a sua última oportunidade de deixar seu like aqui embaixo e ajudar o brother aqui a trazer mais conteúdo. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.